Bom dia, brilhosas, maravilhosas. Como vocês estão? Que dia maravilhoso. Gata, abre o seu microfone para você também desejar um bom dia. Aí, Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Que nós tenhamos uma linda, abençoada e produtiva semana. Bora isso pra aí. cima. Hoje a gente não pode perder muito tempo, porque, olha, vou falar uma coisa para vocês, viu? O conteúdo desse livro está cada vez melhor. Mas vamos falar primeiro do nosso óleo da semana, tá? A gente sabe que nós já estamos em Bogo. Olha, Antônia! Obrigada, Antônia, por estar aqui com a gente. Nós estamos nosso óleo, nós estamos na nossa bogo, mas nós temos o óleo da semana, que é o frankincense. Então, se vocês quiserem inalar o frankincense, imagino que vocês já devam ter inalado. Olha lá, a Adélia já está pronta, preparada, riquíssima. Vamos inalar o nosso frankincense, né? Olha lá, a Nena também. A honra é nossa, Antônia. Seja muito bem-vinda, Adélia, aqui com a gente, Nena maravilhosa, sempre aí com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vânia, seja bem-vinda, Vânia. Antônia, prazer é todo nosso, mais uma vez. Gente, é o seguinte, primeira semana nós falamos. A Jana, Jana, nosso óleo da semana é o frankincense. Tá bom, tá bom. Nós esperamos. Gente, como eu estava falando, o nosso livro está cada vez melhor. Então, na primeira semana, o primeiro capítulo do nosso livro era acorde. Então, para você acordar para a vida, certo? O segundo capítulo, que foi a semana passada, foi haja, que é para a gente agir, né? Então, acordou, agiu e agora, gente. Esse capítulo ele tá tão bom que não vai dar para a gente fazer ele inteiro, porque ele é enorme e tem muita informação, muita mesmo. O ideal, com certeza, é que vocês leiam o livro, tá? Aline Demarque, seja bem-vinda. A Aline tá no Leva os Filhos, Traz os Filhos, né, Aline? Olha lá. Bom, o terceiro capítulo é autorresponsabilize-se. Então, se vocês quiserem anotar, autorresponsabilidade. Isso é importantíssimo. Isso não só dentro do nosso negócio, gente. Isso é importantíssimo na vida. Na vida é importante você se autorresponsabilizar por tudo. Então, eu vou ler alguns pontos aqui, tá? Bom, primeiro já vem assim, de lapada seca. A Vânia. A Vânia abriu a câmera. Bom dia. Vamos lá. Lapada seca logo de início. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Eita. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações, conscientes ou inconscientes, pela qualidade dos seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Isso é autorresponsabilidade. É você assumir a culpa, os erros, assumir tudo, que foi tudo você, que é tudo mérito seu e de mais ninguém. Não adianta colocar a culpa em mais ninguém. Tudo foi você. Interessa. Bom, fique certo de que os acontecimentos da sua vida não são coincidências, não são fatalidades do destino
e que você não é vítima de ninguém, nem das circunstâncias. É tudo lapada seca hoje, gente. Vocês estão entendendo? Esse livro aqui, como diz na Bíblia, de Deus não se zomba. O que tem semeado, isto será o que colherás. Isso está em Gálatas 6:7. Gente, é importante você saber que todas as nossas mudanças intencionais e as conquistas planejadas se iniciam após assimilar e passar a viver de acordo com o conceito da autorresponsabilidade. Então, o que que o autor fala aqui, gente? Que a gente tem que trazer para nós essa autorresponsabilidade, né? Obviamente que ele conta muitas histórias, e uma delas me chamou bastante atenção, que é a história do rapaz que trabalhava numa empresa há mais de 8 anos, e ele culpava a empresa, ele culpava a equipe, ele culpava os donos da empresa, né, a liderança, pelos resultados dele, que ele já estava lá há 8 anos, porque a empresa isso, a empresa aquilo, nananã. E aí o Paulo começa a questionar ele, né? Por que que ele não tem resultados e por que que ele ainda trabalha lá há 8 anos e não buscou algo melhor para a vida dele, né? Isso está até mais para o finalzinho, mas eu já estou trazendo aqui. E aí ele pega, ele primeiro ele começa a responder, ele começa a falar assim, tipo, na lata já, que a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. E depois ele para e pensa e lembra como era no começo. Ele olha, realmente, agora você falando, no começo a empresa era as mil maravilhas, né? Todo mundo estava feliz, todo mundo estava muito animado e a gente tinha poucas empresas que vendia carro. Ele era uma empresa que vendia carro. Não tinha tanta concorrência, então a gente vendia muito e era uma delícia trabalhar, né? E aí ele fala várias coisas assim do como era no começo. Só que as coisas mudaram. As coisas mudaram. E aí é onde ele se coloca nessa autorresponsabilidade de falar: não, eu tenho que mudar também, senão a minha vida vai continuar a mesma, né? É, ele coloca aqui também o refrão de uma música. Refrão não, uma parte de uma música aqui, que é do Bernardo Vilhena e do Lobão, que fala: vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. E eu lembro da música. A pergunta é: levar para onde? Para uma vida bandida, como diz o compositor mais à frente? Ou para felicidade? Para onde que a gente quer que a nossa vida leve a gente, né? Aqui ele fala também de um outro livro, chama O Poder da Inteligência Emocional, né? E dentro desse livro, gente, eu quis trazer essa parte aqui. Fala assim nesse livro, que 2% da população humana são os que de fato produzem mudança. 13% veem as mudanças acontecer, vê as mudanças acontecer e às vezes até apoiam ou auxiliam os outros 2%, tá? E 85% da massa mundial não não percebem o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo o grande rebanho na direção que lhe é impingida. Então, o que está falando aqui? Está falando daquela tal da corrida dos ratos, né? Que a grande maioria vai lá em busca de várias coisas. E aí depois ele pede para a gente medir, né? Ele fala assim, ó. Também encontramos, é formidável. Também encontramos pessoas que vêm da base da pirâmide social fazendo parte dos 2%. Então fala assim, que não é só as pessoas pobres que fazem parte dos 85%. Tem, há controvérsias, né? Tem pessoas mais ricas que estão. Ó, Mônica! Seja bem-vinda, Mônica. Tem pessoas mais ricas que estão nos 85% e tem pessoas mais pobres que estão nos 2%, tá? E aí ele fala para a gente poder assinalar qual é a parte que a gente está. Então, a minha pergunta é: onde você tem colocado a sua vida? Assinale abaixo onde você se encontra. Nos 2%?
nos 13% ou nos 85%? Então você coloca, escreve aí. Qual é a parte onde você está? Bom, posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Isso foi o Nelson Mandela que disse. Porque ele conta uma parte aqui rápida da história do Nelson Mandela, e aí ele fala isso, que na única o único responsável pelos sentimentos dele era ele. Ele falava que ele estava sempre feliz. E as pessoas perguntavam para ele por que ele estava feliz sabendo que ia morrer. E ele falava isso, né? Depois, gente, se vocês quiserem, eu posso mandar essa parte da história para vocês. Quando os acontecimentos não geram os resultados esperados, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos basicamente duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles a mudar. E a outra é achar um culpado e de uma forma ou de outra sempre se eximir da autorresponsabilidade, colocar nos outros e ou nas circunstâncias a responsabilidade pelo que aconteceu na própria vida. Olha, é conteúdo pra caramba. Tem uma frase do Albert Einstein, algumas coisas que Albert Einstein falou também que ele coloca aqui, e uma delas que eu anotei foi: uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Você quer falar? Pode falar. Quando a gente. Deixa eu sair aqui, isso. Quando a gente tá no meio do furacão, né, você não consegue olhar o que está acontecendo, né? Você vai só rodar, 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 rodar. E quando você pega, né, a Kátia, a Andrea e coloca lá de fora, longe, e você começa a olhar. Você sai do olho do furacão. O que que acontece? Você tem uma visão totalmente diferente. É exatamente isso que ele fala. Então, quando você sai daquilo ali que você tá, do que está acontecendo, da sua Vê zona de por fora. conforto, ali do meio do furacão e olha de fora, então sempre a gente. Porque quando é muito mais fácil a gente dar um pitaco na vida do outro, né? Arrumar uma solução para aquele problema que está acontecendo ali na vida do outro e não na nossa vida. Porque é mais fácil a gente estar de fora, a gente não está no olho do furacão. A gente está olhando a situação de fora. Então, quando a gente tem algo que a gente precisa resolver, que a gente está ali rodando, rodando, tira e olha de cima. Fica mais fácil. Ó, e agora sim, ó, já no finalzinho, é, ele falou para aquele rapaz, né, da loja de carros. Ele falou assim para ele: o início da sua virada já começou a acontecer, pois você foi capaz de olhar para dentro de si e usar autociência, autoconsciência, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que pode ser mudado. Parabéns! Sua vida começou a mudar nesse instante. Então, que nem a Kátia falou, a partir do momento que a gente olha para dentro, vê que o que tá ruim tá aqui, ó, não tá no outro, não tá na circunstância, tá em nada, tá dentro de você. E você começou a enxergar, já é o primeiro passo para a mudança, né? Então, a sua vida começa a partir disso. Mas para que seu sucesso ocorra, depende apenas de uma coisa: que você continue e persista nessa postura de autorresponsabilidade, reconhecendo o que você está vivendo, que o que você está vivendo é resultado de como você tem pensado, falado, se comportado, trabalhado e encarado a vida. Mude a si mesmo e todo o mundo mudará ao seu redor. A gente sempre escuta isso, sempre. Se você muda você, tudo ao seu redor muda. Gente, isso é fato. É fato. E eu posso dizer que eu estou vivendo isso nesse momento. Porque quando eu mudo, tudo ao meu redor, todo mundo muda, gente. Todo mundo. Até o Paulinho muda. É, porque quando a gente tá bem, né?
Você concorda comigo que quando a gente está bem, as pessoas ao nosso redor se desenvolvem melhor? Entendeu? E aí ele vem e fala sobre as leis para conquistar a autorresponsabilidade, né? E aí é meio que a gente para por aqui nesse capítulo, porque ainda tem bastante capítulo ainda, ó. E aí ele fala as leis e eu quero que vocês anotem, tá? Porque aí nas outras segundas-feiras, a gente vai esmiuçar essas leis. A gente vai explicar elas, entendeu? E aí era, tipo, imagina, explicar seis leis ia ser complicado. Então a gente achou melhor fazer só até aqui, tá bom? Então, anotem. Primeira lei. Vocês já devem ter tá careca de ouvir isso na Blitz, tá? Mas eu vou falar de novo. Se for criticar as pessoas, cale-se. Ó, bico fechado. Crítica construtiva? Não, gente, pelo amor de Deus. Não é para criticar, não critica. Se for criticar as pessoas, cale-se. Certo? Essa é a primeira lei. Segunda lei. Se for reclamar das circunstâncias, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Lembra dos 13%? Os 13% ajudam os 2%, de alguma forma, certo? Então, se você for reclamar da circunstância, lembra dos 13% e dê sugestão, certo? Terceira lei. Se for buscar culpados, se for buscar culpados, busque a solução. Eita. Qual que é o culpado do meu negócio não ir para frente? Quem que é a culpa? De quem que é a culpa? É da liderança? É do sistema? É da do terra? É do governo? Não, né, gente? Busque a solução. A gente achou uma solução, né, amiga? Estamos aqui na nossa solução, fazendo o nosso negócio acontecer. Quarta, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Vencedor. Se for se fazer de vítima. Ah, Raquel, maravilhosa! Seja bem-vinda. Se for se fazer de vítima, já vai chegar chegando, amiga. Faça-se de vencedor. Certo? Quinta lei. Ai, se for justificar seus erros, se for justificar seus erros, aprenda com eles. E sexta lei. Ai, essa dói, viu, gente? Se for julgar alguém, eu não entendi muito bem, mas a gente vai entender depois, tá? Julgue a atitude dessa pessoa. Ah, a Kátia vai falar o que que ela entendeu. A Adélia já entendeu aqui, ó. Adoro! Se for para você julgar alguém, julgue a atitude dessas pessoas. Por quê? Todas as pessoas, elas erram. Isso é do ser humano, né? Hum, E aí a gente não pode julgar a atitude daquela pessoa por um erro. A gente não pode julgar aquela pessoa por um erro que ela fez, né? Porque a gente erra também. Então a gente tem que julgar a atitude, não a pessoa. Então é bem nesse ponto que ele fala. entendi. Não fecha só seu áudio, amiga, porque
Ó, gente, então dessa parte a gente terminou do livro, tá? Porque eu queria passar assim muito rapidamente para vocês, porque aí no nosso próximo Desperta, a gente vai falar mais aprofundado de cada uma dessas leis, tá? Então, quem não veio hoje vai perder semana que... vai ficar meio perdido semana que vem. Mas enfim, aí a gente vai explicar melhor, conforme está no livro. Era muita coisa mesmo. Acho que do capítulo são 35 páginas, gente. Só desse capítulo. 35 ou 36, acho que é 36. Então é bastante conteúdo. E, gente, quem ainda não comprou o livro, queira ter esse livro. Eu estava falando ontem com a Kátia, ontem não, sábado, com ela, que isso aqui, ó, deveria ser a nossa cartilha pessoal, de verdade, gente, de verdade. Mas não só para o nosso negócio, porque no nosso negócio a gente já tem duas cartilhas, que é o GoPro e o negócio do século XXI, né? Mas que fala do nosso negócio, mas isso aqui é para a vida, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é para nossa vida, porque ter autorresponsabilidade não tem a ver com o negócio, com o nosso negócio. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a gente aqui dentro, ó. Se a gente muda as ações que estão falando aqui dentro desse livro, a gente muda tudo. A gente muda tudo, de verdade. Por isso que chama o poder da ação. E é isso da minha parte. E eu vou Deixa eu fazer chamar. alguns, vou fazer alguns comentários aqui que eu Isso, anotei, porque, faça. gente, foi como a Andrea falou. Ó, tudo isso aqui, só desses capítulos aí que a Andrea leu, porque assim, são muitos insights, né? Eu anotei algumas coisas que eu vou trazer rapidinho para vocês, né? Autorresponsabilidade é a capacidade racional, olha só, gente, e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida, né? Foi como a Andrea trouxe. Então, ou a gente se autorresponsabiliza por nossas ações, nossos resultados, ou a gente coloca a culpa no outro, né? E aqui fala, né? Nesse capítulo fala muito do Mandela, do Mandela, que ele ficou preso, né? Isso aí a gente aprende lá na escola, né? Eu tinha esquecido, gente, dessa história. E olha que cara sensacional, né? E aí, o que que acontece? Ele fica 27 anos da vida dele preso. Já pensou? Uma pessoa ali, né? A gente sabe como é, como funciona, a gente sabe não, a gente vê, né? E aí ele foi estudar e muitas pessoas tiravam sarro dele, né? Que tipo assim, falavam até para ele que ele estava preso e dali ele só sairia morto, né? E tem uma frase que ele fala: Meu corpo está preso, mas minha mente, meus pensamentos, sou eu que controlo. Olha que interessante. Por quê? Ele foi estudar, ele foi se formar, e aí depois, né? É, quando ele saiu de lá, então ele foi, né, presidente, né? É isso, né? Então, o que que acontece? A gente está, às vezes a gente está em situações ou em ambientes ou em local, né? A gente tem um exemplo aqui da Adélia, que está tão longe das pessoas e faz o negócio dela. E aí, o que que ela tem na cabeça? O que que ela pensa? Por quê? Qual que é o motivo que ela tá aqui, que ela está aqui? Qual que é o motivo que ela fala com as pessoas? Então, a Adélia, se quiser até abrir para fazer um comentário, Adélia, fica à vontade. Mas o momento que você está vivendo, ele não define quem você é, né? Você que vai definir quem você é. E aí você pode sonhar, idealizar e agir, haja do capítulo passado, ou você pode deixar a vida levar, né? E aqui tem até um pedaço lá que a gente sempre fala também, né? Você pode ser o protagonista da sua vida ou você pode ser a vítima, aí depende da cadeira que você quer sentar. Se você quiser ficar sentado lá na cadeira da vítima, as coisas não vão acontecer. É autorresponsabilidade, né? Então, assim, ou a gente sai mesmo da nossa zona de conforto, ou a gente sai e olha o negócio ali de fora, ou a vida vai passar de uma forma ou de outra, sem sombra de dúvidas. E aí, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que que eu quero? O que que eu quero estar fazendo? Ah, eu estudei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, né? Eu
trouxe pessoas que às vezes pode ser que para mim nem vai fazer sentido daqui a alguns anos, mas para aquela pessoa vai mudar, vai transformar a vida daquela pessoa, né? Então, é isso que a gente tem que sempre estar trazendo. Então, eu gostei muito, muito dessa parte, como a Andrea falou, tenham esse livro, até tem ele em PDF também, né, André? No começo eu comecei a ler no PDF. É, alguém que quiser, não pegou ainda, Podemos mandar no grupo se vocês isso. quiserem, gente. Porque é muito interessante, gente, é muito puxão de orelha, assim, muita assim, né, aquela chamada para a realidade. Então, é muito, muito legal aí a gente se autorresponsabilizar. Eu amei, acho que foi o capítulo que eu mais gostei até agora. Vamos lá. E aí, pode continuar aqui, Andréia? Pode Tá. continuar. É, referente ao nosso óleo, né, como a Andrea falou, o frankincense essa semana, então foi como a primeira e a segunda semana, né? Falem sobre esse óleo, esmiúce esse óleo, porque a gente sabe que ele tem inúmeros benefícios, regenerador celular, conexão. É um óleo onde a gente traz, né, a clareza para as pessoas que óleo não é modinha, não é uma coisa que aconteceu agora, porque foi um óleo que foi presenteado, né, que Jesus ganhou. Então, é esse óleo, gente, é aquele boom, né? E, claro, usem esse óleo. Tem várias formas de a gente estar usando ele, né? Inalando, pontinho aqui na cabeça, né? Aquilo da gente colocar aqui, que... Ah, ó a Adélia aí, ó. Regenerador celular, que se a Adélia tá com essa pele aqui, gente, é porque ela usa muito frankincense, né? Então, usem e abusem desse óleo, tá, gente? E o nosso, isso mesmo, Moniquinha. O Rolon, eu gosto muito de fazer as misturas também. E essa semana o nosso desafio, como todas as semanas, né, a gente traz aí um desafio no final da nosso desperta. Essa semana não poderia ser diferente, né, gente? Bogo! Então, a gente vai fazer um flyer e tem novidades, né, gente? Como a gente falou, tudo a gente está assim criando, adaptando, tem muita coisa nova, muita coisa vai acontecer. E então, essa semana é quem vender mais bogo. E aí, como eu vou fazer para vender essas BOGO, gente? Primeira coisa, ontem eu falei com uma pessoa aqui muito especial dessa telinha e ela já estava preparada, engatilhada, gente, que é a nossa amiga Adélia. Já estava com a lista dela pronta para falar com as pessoas. Adélia, quer fazer um comentário aí? Abre aí o microfone dela, Andréia. Gente, bom dia. Eu já deixei tudo preparado. Deixei a loja, como se diz, eu falo a minha loja, né? O meu grupo lá. Peguei aquelas pessoas que estavam no grupo top, remanejei todas com antecedência, mandei mensagem, vocês vão ficar num lugar só porque eu vou trabalhar com vocês. Antes eu fiz uma enquete perguntando que óleo que ela ia querer e já tive a resposta. E aquelas pessoas que me perguntou, eu já dei a resposta ensinando para que ela estava precisando, para não ficar pendente para essa semana, porque essa semana agora é bobo. Já está tudo feitinho, já falei. Aquelas pessoas que não olhou o grupo, ontem à noite eu mandei mensagem, olha o grupo. Agora, enquanto estava falando com vocês aqui, já falei com a mulher da fazenda. Ela falou para mim, eu vou lá olhar, dona Adélia. E aí, assim, eu trabalho juntamente também com a Renata Giro. Aí, eu olho lá como que ela faz, é muito legal, porque a gente tá aqui para ganhar um pouquinho, né? Então, não é aquele preço que tá lá, porque se você pôr aquele preço que tá lá, a pessoa que vai trabalhar com ele, ela precisa de ganhar um pouquinho. E aí, o que que a gente faz? Já desmembra ele, né? Tá desmembrado lá 210 cada um. Quem quiser o kit, né? E é assim que a gente faz para poder atender todo mundo, que a pessoa não quer só, às vezes quer só o melaleuca, e a outra só quer o brief. Então, tô prontinha aqui. Gente. O que eu tinha de fazer agora é aguardar a pessoa falar assim, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero o kit, e pronto. É assim, com antecedência. É isso, né, gente? Será que a Adélia tá nos 3%? É muito sobre isso. E tem um pedaço que ele fala também nesses capítulos.
Que tem pessoas que vão lá, criam, né? Trazem as ideias, mas elas mesmas não colocam em ação. Você viu, Andréia? Foi sensacional, gente. Porque é isso. Tem pessoas que têm muitas boas ideias, né? Não tem aquelas pessoas que vendem algo que, tipo, nossa, vai transformar e mudar a sua vida. E a vida dessa pessoa tá transformada? Não. Por quê? É fácil você ir lá e dar a dica, mas você não colocou em ação na sua vida. Pode abrir aí para a Adélia, que eu acho que ela quer falar alguma coisa. E vai ter um sorteio para quem comprar o bogo. Vai ter um sorteio. E conferir todas as manhãs o que entrou para você não perder. Porque, gente, tem gente que acha assim, tá na semana do bogo, ela vai ficar o dia inteiro. Não, tem bogo que vai 2 horas só. Tem outro que vai até 11 horas. Então, isso a gente tem que alertar a pessoa. Aí eu fiz um vídeo ontem à noite, né? Fiz um vídeo falando. É assim que a Adélia trabalha, né? E vamos ver o que que vai dar. Eu espero que vai ser bom. Já deu certo, já deu certo. Como diz Mandela, ó, os nossos pensamentos e nossos sentimentos não estão presos. É isso, né, gente? Andréia, pode ir. Tá. Então, nosso desafio da semana vai ser o quê? Quem vai vender mais bogo? Quem vai vender mais bogo? A Kátia! Gente, ó, de verdade, tá? O desafio ele também é pra mim. Amei as ideias da Adélia. Quem gostou das dicas da Adélia aqui, né, gente? Meu Deus, eu já tô querendo tudo escrito isso daí, Adélia. Meu Deus do céu. Ó, a Janaína quer falar. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu abaixar essa mão aqui, abaixar a mão. Eu já passei duas bowls. Aqui para mim, mesmo com cliente preferencial, está entrando como 32 do frete. Mesmo assim, eu finalizei. E aí, eu vou falar com o chat, né? Mas a última vez que aconteceu isso, porque não foi a primeira vez que aconteceu, tá? Já, né, tá acontecendo várias vezes. Eles falaram que era para tudo finalizar, que eles fazeriam um Pix de retorno, né? Desses 16 para o cliente. Mas aí você precisa ter o CPF da pessoa, né, que você está passando, se for abaixo de você, e o ID. Aí eu vou tentar fazer isso agora, depois que o chat abrir, depois eu mando no grupo para vocês. Mas só para vocês não perderem, às vezes, a venda da boca, entende? Vocês nem fecham e nem compram por causa do frete. Então, pode ser que isso eles dê o retorno no Pix, o pessoal da Doterra. Tá bom? Só achei válido para colocar para agora. Ótimo dia. Obrigada, Jana. Obrigada. Gente, ó, a semana passada a Adélia tentou fazer um pedido, tá? Então, eu vou trazer isso para vocês, para a gente poder entrar no chat mesmo, tá? A Adélia tentou fazer um pedido de menos de 125 pontos e realmente cobrou o frete de 32, né? E ela, junto com a Andréa Petreca, lá entraram no chat. Foi isso, né, Adélia? Não? Então, eu vou abrir aqui, a Adélia explica para nós. Ô, gente, raciocina. Se você fizer 125 pontos até dia 8, frete grátis. Se você fizer 125 pontos durante todo o mês, você não vai pagar o quê? Frete. Óbvio que então não tem frete de R$ 15. Quando você não faz 50, que você é cliente, isso eu não procurei chat, não, foi só gente cair a ficha, gente. Ó, quando você não faz os 50, você paga 32, porque era lá na outra campanha, mas qual que é a campanha desse mês? Não é 125? Então, eu fui por esse lado aí. E aí, como eu não fiz os 125, eu paguei 32. E espero que alguém. Vamos ver a hora que eu fazer um pedido para uma pessoa aqui também, né? O que que vai acontecer, mas é isso daí que eu pensei. O que que vocês acham? Tem lógica? Eu acho que tem também. Pois é, faz sentido, uai. Que a promoção é outra. E outra, gente, esse valor que está postado aí, de 172,50, esse valor aí.
para quem é membro e ele está pagando só o brief, viu? A minha Laliuca está saindo de graça. Aí o que que a gente faz? A gente vai lá. Se você tem cliente no seu grupo, cliente cadastrado, você já põe a mensagem. Você, cliente, entra e faça o seu pedido, porque ele vai pagar os 170 mais os 32 de frete. Ó, Aí as pessoas. compensa, sabe o que, Adélia? Compensa fazer o Shop Link. Porque no Shop Link a pessoa vai e faz o ID dela, coloca lá o ID, o login dela, a senha, tudo. Então compensa quando é cliente a gente mandar o Shop Link com a Bogo. Porque aí ela vai entrar, ela vai colocar a senha, o login dela e já vai entrar direto na venda. Não vai precisar ela colocar no carrinho nem nada daquilo, entendeu? Então é super mais fácil. Se vocês tiverem essa Eu autonomia não de sei fazer mexer com isso. o Shop Link, é fácil, Adélia. Sabe onde faz o link de cadastro? Tem um lugar lá onde faz o link de cadastro, que é em Mas serviços. meus clientes, eu que compro para eles. Aí Ah, é. entendi. Enfim, então, para quem tem essa facilidade, pode ir lá no Shop Link e fazer o Shop Link para o cliente, tá? Para o cliente preferencial. Gente, acho que é isso, né? A gente até já passou mas assim, deu para a gente passar o conteúdo que a gente precisava. E